Bom dia, pessoal do primeiro ano. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Bom dia. Dona Yasmin, seu Amos aí, consegue me ouvir? Ótimo, bom dia. Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês, esse computador, deixar um link da nossa revisão. Bom dia a todos, meus filhos. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Como eu falei, eu vou deixar aqui para vocês o link de nossa revisão, nosso material de revisão. Esse link, pessoal, ele traz para vocês, dentro da mesma página, dentro do mesmo arquivo, links que darão acesso aos vídeos que nós vimos, né, os vídeos que nós vimos sobre Roma da Antiguidade. Então, vocês terão acesso a esses vídeos para vê-los novamente, para o estudo de vocês, para o simulado. Vocês também terão acesso às minhas apresentações em PowerPoint, para que possam estudar também para o simulado. Terão também um link de acesso ao módulo e as páginas que devem estudar. E também terão uma revisão, exercícios de revisão, para que possam fazê-lo, e esses exercícios, com certeza, auxiliarão na confecção da prova aí. Vocês verão uma boa prova, resolvendo esses exercícios, vendo os vídeos, lendo as apresentações em PowerPoint e dando uma lidinha no módulo também. Tá? Então, só um pouquinho, deixa eu pegar esse link para vocês. Depois disso, vocês vão tentar abrir o link, ok? E vão visualizar o que eu estou falando, o que eu estou dizendo para vocês. Tá bom? Só um pouquinho. Pessoal, eu vou colocar o link aqui. Por favor, cliquem nesse link e vocês vão ter acesso a esse material de revisão que eu estou falando para vocês. Tá bom? Então, por favor, cliquem aí no link. Eu também vou clicar aqui e vocês acessarão o nosso materialzinho de revisão que traz em si todas essas opções, ou seja, acesso às videoaulas, basta clicar no link, acesso às apresentações em PowerPoint, acesso ao módulo, ou seja, tudo que está lá na plataforma, eu criei uma outra maneira, além da plataforma, para que vocês acessem e possam estudar para o Simulado 2. E também tem ali uma série de perguntas, os questionamentos que vão servir para a nossa revisão de hoje, tá certo? Então, cliquem no link, procurem abrir. Quem conseguir abrir aí já vai me avisando, por favor, eu peço essa gentileza, tá certo? Ótimo, obrigado, Júlia. Obrigado, Ezequiel, meu filho. Obrigado, Júlia, minha filha. Já conseguiram abrir, tá? A Amos também já abriu. Vão tentando abrir o link com calma, tá certo? Para que vocês possam visualizar tudo que eu estou falando a vocês aqui. Yasmin conseguiu, muito bom. Então, se vocês conseguiram, vocês já estão visualizando que tem uma área, primeiro item, videoaulas. Aí eu ponho o título e um link abaixo pelo qual tu acessa a videoaula referente àquele título. Assim como as apresentações em PowerPoint, que é o embasamento teórico, né, dessas videoaulas, também está aí, tu pode acessá-los para estudo depois. Assim como existe um link que te leva para dentro do módulo, e aí as páginas que tu deve estudar. E depois de tudo isso, o item 4 é a nossa revisão propriamente dita. As questõezinhas aí que a gente vai resolver para que nós vamos resolver como revisão para o nosso simulado.
tá? Tenham paciência, tentem abrir, vamos ter calma com os colegas também, que estão abrindo. E quem já abriu, procure se deslocar até os exercícios, que é a última coisa que tem aí, tá? Exercícios de revisão, e procurem iniciar a fazê-los. Para resolvê-los, vocês têm todo esse material, são os vídeos, são as apresentações em PowerPoint, até mesmo o módulo. As apresentações de PowerPoint, eu botei uma apresentação bem resumida, mas que traz todo o conteúdo para vocês, a apresentação em PowerPoint sobre Roma da Antiguidade, os 3 períodos, monarquia, república e império. Ok? Então, nessa primeira fase, esse nosso primeiro horário de aula, até as 9h30, procurem resolver os exercícios, certo? Emily, parabéns, conseguiu também. Procure resolver os exercícios com calma. Se quiser, desculpa, se quiser, vocês podem tentar acessar aí já a apresentação em PowerPoint, tentar tirar algumas respostas daí. Fica um pouquinho pesado, né? Abrir ao mesmo tempo tanta coisa, mas se conseguir. Caso contrário, no segundo horário, após as 9h30, nós juntos resolveremos essas tarefas. Tá certo? Então, procurem, nesses primeiros momentos, resolver as tarefas que são propostas aí na nossa revisão. 9h30 nos uniremos e resolveremos juntos esses questionamentos. Tá ok? Muito obrigado. Até às 9h30.
Sala do primeiro, estão me ouvindo, meus filhos? Estão me ouvindo? Ok. Muito bem, obrigado, Yasmin, por responder. Minha filha, meus filhos em geral, vamos começar a nossa revisão, ok? Aí na telinha eu botei para vocês a nossa revisão, mas antes de começar a propriamente dita revisão, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Tudo isso tem lá na plataforma, eu sei disso. Eu apenas criei mais um meio de acesso a estas informações que são importantes que vocês estudem e vejam para fazer bem o nosso simulado. Então, aqui na parte de vídeos, se tu clicar aqui nos links, tu vai ter acesso ao vídeo sobre o período da monarquia, da história romana, sobre o período da república e do império. Aqui também, se tu clicar no segundo item, tu tem a apresentação em PowerPoint, que é o embasamento teórico, que é o mesmo vídeo, né? Que é um vídeo resumo com essas três fases. Um vídeo não, perdão. Uma apresentação em PowerPoint com essas três fases. Monarquia e Império, Monarquia, República e Império. Tá? E aqui o item 3, um link que vai levar vocês até o nosso módulo virtual e as páginas que vocês devem ler do módulo. Então, aqui no lugar só, além da plataforma, vocês têm à disposição todas as videoaulas com os links, tem à disposição o embasamento teórico pelo PowerPoint, um material muito bom, um resumo muito bom, sobre essas três fases da história da Antiga Roma, que é Monarquia, República e Império, está lá para vocês estudarem, e também o nosso módulo, né, e as páginas que vocês devem estudar. Basta clicar nos links e terá acesso. Mas eu posso fazer isso pela plataforma? Claro que pode. Lá também tem. Basta que tu acesse os dias das minhas aulas. Tá? Eu coloquei aqui para concentrar num ponto só, ficar mais fácil para o estudo de vocês. E também coloquei os nossos exercícios de revisão. Tá bom? Então, vamos começar a fazer juntos a nossa revisãozinha, para que vocês tenham também as respostas da revisão para o estudo de vocês, para o simulado 2. Lembrando aos colegas, eu não tiro minha prova do Google. Consequentemente, as minhas respostas, o contexto de minhas respostas não é achado com uma simples pesquisa no Google. Se o aluno conhecer o conteúdo, às vezes pesquisando no Google, ele consegue adaptar a resposta do Google à minha pergunta, ao que eu quero. Mas um aluno que pesquisa no Google geralmente não tem esse embasamento. Então, eu peço a vocês, procurem ver os vídeos, procurem abrir a apresentação em PowerPoint, procurem ler um pouquinho o módulo, e eu garanto a vocês que o resultado, a nota que vocês obterão, será mais que o suficiente e vai recompensá-los por esse esforço. Tá? Eu tiro minha prova do meu material. Tá ok? Bom, vamos lá então. Número 1 da nossa revisão. Se formos falar sobre a formação do povo romano, devemos citar que povos? O povo romano ele é formado por diversos outros povos. Os etruscos, vou citar alguns, os etruscos, os italotas, os gregos, os fenícios, tem um pouco de acádio e por aí vai, né? Se eu colocar isso lá na prova, claro que terão as opções, né? Quais desses aí são os que mais contribuíram para a formação do povo romano? Aí eu diria que foram os etruscos, os gregos e os italotas, tá? Então, a maior contribuição, entendam bem o que eu estou falando, a maior contribuição foram dos gregos, dos etruscos e dos italotas. Mas se a pergunta for mais ampla, que povos contribuíram para a formação do povo romano? Aí, meu filho, é etrusco, italota, grego, fenício, acádio. Tá certo? Aí o leque aumenta. Tá certo? Então, cuidado com o que se pergunta.
Se no exercício lá do simulado eu perguntar que povos mais, olha o termo mais, contribuíram para a formação do povo romano, aí tu nem pensa, vai ser etrusco, grego e italota. Se eu perguntar quais povos, aí tu abriu o leque. Não estou perguntando os que mais contribuíram, estou perguntando quais povos. Aí tu acrescenta etrusco, italota e grego, fenício, acádio. Tá bom? Ok. Vamos para a segunda pergunta. No período monárquico, cuidado que a história da Roma Antiga tem 3 períodos distintos: monarquia, república e império. No período monárquico, que instituições... Desculpa, gente. No período monárquico, que instituições ou personagens controlavam o poder em Roma? Bom, no período monárquico, nós temos o rei, a figura do rei. É uma monarquia, tem que ter um monarca, né? O rei, que controla o executivo, o judiciário e o religioso. O período monárquico, pelo amor de Deus, período monárquico. O rei controla o executivo, o judiciário e o religioso. O Senado, que controlava o legislativo. E tinha ainda a Assembleia ou Cúria, que aprovava as leis. Então, eram esses três elementos que controlavam o poder na Roma, período monárquico. O rei, controlando o executivo, judiciário e religioso, o Senado, controlando o legislativo, a Assembleia ou Cúria, que aprovava as leis. Tá certo? Vou repetir mais uma vez. No período monárquico, o rei controlava o executivo, o judiciário e o religioso, o Senado controlava o legislativo e a Assembleia ou Cúria aprovava as leis. Por que eu estou frisando tanto no período monárquico? Porque isso muda. Muda lá no período da República e muda no período do Império. Tá bom? Tem que tomar cuidado, porque nós trabalhamos com 3 períodos da história romana e tem que ver a qual período que a pergunta está se referindo. Cuidado com isso. Vamos para número 3. Como se comportava a estrutura social de Roma monárquica? Aliás, como se comportava a estrutura social da Roma monárquica, desculpe. Tá? Como se comportava a estrutura social da Roma monárquica. Aí é bem facilzinho, gente. Na monarquia, a divisão social de Roma era patrícios, que é a elite, né? Não pagavam impostos, tinham direitos políticos, ocupavam o mando das instituições públicas, exército também, tinham grande influência na religião e no judiciário. Nós tínhamos os clientes, né, que eram estrangeiros, homens livres estrangeiros, né, que serviam muitas vezes os patrícios. Eles prestavam diversos serviços aos patrícios e, em troca, recebiam ajuda econômica e proteção. Nós temos os plebeus, a maior parte da população constituída de imigrantes que vieram das primeiras conquistas de Roma. Eram livres, dedicados ao comércio, ao artesanato, à agricultura. Agora, os plebeus, gente, eles não eram considerados cidadãos de Roma, então não poderiam participar dos cargos públicos. E, finalmente, os escravos, e nessa época tu se tornava escravo de 2 formas. Escravo de 2 formas. Ou na guerra, Roma invadia a tua nação e tu era capturado como escravo, ou por dívida, tá certo? Agora, a escravidão, tanto na Roma quanto na Grécia, a gente já estudou Grécia, é uma coisa diferente da escravidão que a gente vê nas Américas. Os escravos, eles eram utilizados, tanto em Grécia quanto em Roma, em todos os setores da sociedade. Os escravos podiam realmente fazer serviços domésticos, na agricultura, mas alguns deles eram capatazes, outros eram artesãos, outros eram professores, outros trabalhavam na polícia, né, controlar ali a segurança e por aí vai. Eles usavam os escravos em todos os setores da sociedade.
Por isso que tanto a sociedade grega quanto a sociedade romana são sociedades escravistas. Tá certo? Então, essa é a estrutura social da Roma monárquica: patrícios, clientes, plebeus e escravos. O que motivou o fim da monarquia? Nós vimos isso. Lembro vocês que o último monarca, chamado Tarquínio o Soberbo, esse adendo ao nome dele já diz mais ou menos como era o personagem, né? Soberbo. Tarquínio se achava um deus, na realidade. Ele começa a agradar a plebe com o objetivo de usar futuramente a plebe num golpe contra o Senado, para assumir o poder definitivamente em todos os setores. Os senadores descobrem, retiram Tarquínio o Soberbo do poder e o condenam ao ostracismo. O que é o ostracismo? O ostracismo, ele foi expulso de Roma e foi esquecido. Sua história é esquecida. Ele nunca mais poderá voltar a Roma. Tá certo? Então, o fim da monarquia ocorre no governo de Tarquínio o Soberbo, tá certo? Tarquínio Soberbo, e ocorre porque Tarquínio estava agradando a plebe para usá-la num futuro golpe contra o Senado. Os senadores descobriram, retiram Tarquínio o Soberbo do poder e o condenam ao ostracismo, ou seja, eles expulsam ele de Roma, ele nunca mais vai voltar, ele será esquecido. Pessoal, o termo ostracismo hoje, nos dias de hoje, se disser fulano caiu no ostracismo, caiu no esquecimento. Né? Hoje se refere ao esquecimento. Naquela época significava a expulsão de Roma e ao esquecimento também. Por que o termo ostracismo? Porque os que condenavam, era formada uma assembleia para condenar determinada pessoa ao ostracismo, a expulsão de Roma e o esquecimento. E essas pessoas escreviam seu voto em conchas de ostras, né? É daí que vem o derivado de ostracismo, ok? Bom, vamos continuar. Respondemos a 4, vamos para 5. Qual era o órgão máximo, símbolo do poder na República? Se alguém errar isso na minha prova, eu juro que minha mão entra por... É o Senado, gente, o Senado. A República, quem manda é o Senado, os patrícios que compõem o Senado é que mandam em tudo na República. Claro que com o tempo isso vai mudar um pouquinho, mas o órgão máximo do poder na República é o Senado. O que motivou as guerras púnicas? Gente, as guerras púnicas foram motivadas devido à expansão comercial. Nós não podemos esquecer que tanto Roma tinha a pretensão da expansão comercial e eles queriam dominar o mar Mediterrâneo. Tanto é que os romanos, com o passar do tempo, depois que destruíram Cartago, depois que conquistaram a Macedônia, depois que conquistaram a Ásia e Egito, eles começam a chamar o mar Mediterrâneo de nosso mar. Então, a grande causa das guerras púnicas era o controle comercial marítimo do mar Mediterrâneo. Tá? Então, os romanos realizaram essas guerras púnicas, essas guerras contra Cartago, objetivando o controle do mar Mediterrâneo, o controle para a expansão comercial no mar Mediterrâneo. Isso é o que motivou as guerras púnicas. Vamos para número 7. Cite uma consequência do processo de expansão romana durante a República. Houveram muitas consequências do processo de expansão romana durante a República. Uma delas eu acabei de falar, que são as guerras púnicas. O processo de expansão romana durante... O processo de expansão romana durante a República, ele ocasionou várias coisas. A Roma é um império que atinge quase 3 continentes. Então, houveram muitas consequências. Mas, se eu fosse citar uma consequência,
eu diria que foram as guerras púnicas. Tá? As guerras púnicas são uma consequência do processo de expansão romana. E, relembrando a resposta das 6, eu respondi a 7. Consequência, guerras púnicas. E o que motivou as guerras púnicas? Tanto Roma quanto Cartago queriam o controle do comércio no mar Mediterrâneo. Tá? Bom, vamos para número 8. Após a Lei das 12 Tábuas, que foi uma conquista da revolta dos plebeus, então, após a Lei das 12 Tábuas, que foi uma conquista da revolta dos plebeus, durante a República, surgiram novas leis. Entre elas, podemos citar, aí estão as 3 leis, Canuleia, Canuleia mesmo, não errei o nome, Canuleia, Licínia, e essa última aí, eu vou dizer, é uma desgraça, até eu me atrapalho para falar, Ogúnia, me perdoem, viu, gente? A Ogúnia, né? Então, nós tivemos a Lei das 12 Tábuas, deixa eu aproveitar aí, né, para... Como é que eu vou dizer? Para fazer um breve resumo. Na República, o Senado era o órgão maior. Ninguém está discutindo isso. Tá certo? O Senado era o órgão maior. E o Senado era composto, basicamente, por uma classe social. Que classe social é essa? Os patrícios. Como os patrícios mandavam, controlavam o Senado, eles puxavam a brasa para o assado deles, que ninguém é trouxa, né? Puxavam a brasinha para o assado deles. Então, os nossos amigos aí, os patrícios, eles mudavam as leis, conforme o seu bel prazer. As leis não eram escritas em Roma até esse período, então eles mudavam essas leis do jeitinho que queriam, conforme a manutenção dos seus privilégios. Só que os plebeus cansaram disso. E os plebeus um dia avisaram o Senado, olha, ou vocês criam leis escritas e as colocam em um lugar bem visível, ou nós vamos embora de Roma. Os patrícios, como toda elite que acha que não precisa, toda elite acha isso, que não precisa das classes inferiores economicamente, isso faça o que vocês quiserem. Então, os plebeus pegaram, isso não é fantasia não, gente, ocorreu, é história. Os plebeus se organizaram e foram embora de Roma. Ficaram acampados em um dos 7 montes que cercam Roma, até que os patrícios concordassem com leis escritas. Bom, gente, os patrícios, a princípio, mas logo, os serviços prestados pelos plebeus começaram a fazer falta à elite, porque eles prestavam serviços de toda forma, do comércio a pequenos concertos, tá? Quem fazia eram os plebeus. Então, os patrícios começam a sentir falta dos serviços que os plebeus prestavam e concordam em criar leis escritas. Daí eles criam a Lei das 12 Tábuas, que são leis escritas, e colocam essas leis em praça pública, para que seja do conhecimento de todos, e aí os plebeus voltam para Roma e continuam com suas atribuições. Isso foi a revolta dos plebeus. A revolta dos plebeus que teve como conquista a Lei das 12 Tábuas. Depois, outras leis vieram. Uma delas é essa aí, a Lei Canuleia. O patrício safadinho, às vezes, se metia com uma plebeia, né? Muitas vezes, engravidava a pobrezinha da plebeia, e quando chegava na hora de assumir, ele dizia, infelizmente, eu não posso. Porque patrício não pode casar com plebeu. E daí deixava a coitadinha da plebeia na rua da amargura, né? Então, os plebeus exigiram a criação de uma lei que permitisse o casamento entre patrícios e plebeus, que é essa lei Canuleia aí. Então, a lei Canuleia, ela permite o casamento entre patrícios e plebeus. Ok? Depois nós temos a lei Licínia.
a lei Licínia, que é a lei que impede a escravidão por dívida. Vocês lembram, eu acabei de falar sobre as classes sociais de Roma monárquica. Acabei de falar. E daí eu disse para vocês que tinha patrício, cliente, plebeu e escravo. E eu disse que escravo na Roma monárquica se originava de duas formas, ou por dívida, ok? Ou por conquista militar. Pois bem, a lei Licínia, aí aprovada agora, ela acaba com a escravidão por dívida. Não pode mais se tornar escravo por dívida. E essa bendita lei aí, com essa palavrinha difícil, a Augúnia, ela determina a igualdade religiosa ou a liberdade a culto religioso. Como Roma era povoada de imigrantes oriundos de outras regiões da Europa, muitas vezes essa gente tinha outros deuses. Antes era crime cultuar esses outros deuses. A lei Augúnia dá essa liberdade religiosa, igualdade religiosa. Tá certo? Então, essa seria a resposta da número 8. Não se preocupem, eu vou deixar esse gabarito, bem como essa aula gravada, lá na plataforma para vocês. Vocês poderão, então, acessar tranquilamente a partir de amanhã, porque vai pegar em aulas anteriores, a opção aulas anteriores lá da plataforma, então, amanhã tu pega a aula de hoje. E essa aula vai estar lá com o gabarito devidamente comentado à disposição dos senhores. Ok? Vamos para número 9. Que ditaduras militares ocorreram durante a República? Gente, durante a República ocorreram... Deixa eu aumentar a história, que eu estou usando isso aqui, essa nossa revisão através de exercícios, também para fazer uma revisão do assunto para o simulado para vocês. Né? Então, vamos lá. Na República, prestem bem atenção nisso. Na República, o órgão máximo era o Senado. O Senado era constituído por patrícios. Os patrícios eram os descendentes dos fundadores de Roma. Então, eles tinham as melhores terras. Eram os homens mais ricos, né? As melhores terras, depois os melhores comércios pertenciam aos patrícios. Então, eles eram muitíssimamente ricos. Só que vocês sabem que o problema do mundo não é a pobreza dos pobres, mas a ganância dos ricos, né? Essa gente que já era muito rica, riquíssima, começa a cobiçar as terras, as pequenas propriedades dos plebeus. E nessa época da República, os plebeus, os camponeses em geral, eles eram convocados pelo exército romano para lutar por Roma, sem ganhar nada, só por amor à camiseta. Então passava, e Roma vivia em guerra. Na República, o processo de expansão territorial de Roma é intenso. Roma vivia em guerra, o Templo de Marte estava sempre aberto. Porque lá, quando o Templo de Marte estivesse aberto, é que Roma estava em guerra. Então, Roma vivia em guerra. Roma estava sempre em guerra, os camponeses estavam sempre sendo chamados para lutarem por Roma, sem ganhar nada. Então, passavam os oficiais do exército romano e os convocavam, e eles eram obrigados a ir. Deixavam para trás suas pequenas propriedades e sua família. Quando o coitadinho do camponês está bem longe lutando por Roma, o pessoal do Senado, que não ia para guerra nenhuma, inventava um aumento de imposto, cobrava da família do camponês que está lá sem o camponês, porque ele foi lutar por Roma, o pagamento desse imposto em espécie, ou seja, em ouro ou prata ou cobre. Não aceitavam produtos. Eu não preciso dizer que os camponeses não tinham nem ouro, nem prata, nem cobre. Eles viviam basicamente da troca de mercadorias do escambo. Então, por não terem como pagar os tributos que estavam sendo cobrados pelo Senado, essa gente era expulsa de suas propriedades. O Senado assumia o controle da propriedade e depois, em leilões, vendia essa propriedade bem baratinha para os patrícios. Agora, imagina a situação do coitado do camponês que foi lutar por Roma de graça. Ele volta da guerra, vai para sua propriedade, descobre que a sua propriedade foi confiscada pelo Senado,
leiloada, e agora está na mão de um patrício que não foi para guerra nenhuma. E de quebra que sua família está jogada no meio da estrada, passando fome e necessidade. Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, os camponeses se recusam a lutar por Roma. E muitos deles que estão nas legiões romanas querem cair fora, querem voltar para suas propriedades antes que aconteça esse roubo que o Senado está fazendo com as propriedades dos mais humildes. Então, isso vai gerar uma crise no exército. Uma crise porque, de repente, o exército vê que os camponeses não querem mais ir para a guerra, ou começam a desertar, fugir das legiões, começam a desobedecer os seus generais. Então, surge uma crise no exército. Observa, a corrupção do Senado provoca uma crise social, uma crise agrária com a tomada das terras dos camponeses, e agora está gerando uma crise no exército romano. O exército romano enfraquecido não consegue manter mais suas possessões, as nações dominadas, e não consegue mais manter os escravos. Então vai gerar uma crise administrativa, uma crise militar e uma crise no escravismo romano. Com medo que tudo se desfaça, 2 generais romanos, Mário e Sila, marcham com suas legiões contra Roma. Observa. São legiões romanas marchando contra Roma. E eles dão um ultimato ao Senado. Ou o Senado para essa ganância toda, ou dá novas terras àqueles camponeses que eles tiraram as terras, ou devolve as que foram retiradas, ou eles vão invadir Roma e vão também acabar com o Senado. Bom, os senadores podem ser corruptos, ladrões, mas não são loucos, né? Eles sabem que as ameaças dos generais podem se concretizar. Além disso, também os generais Mário e Sila pedem a profissionalização do exército romano, ou seja, o camponês vai para a guerra, servir ao exército romano, mas terá direito a um salário, né? Então, é remunerado, é a profissionalização do exército romano. Consequentemente, o Senado é obrigado a ceder aos pedidos desses 2 generais romanos, Mário e Sila. Os 2 generais ganham o apreço dos seus soldados e da população de Roma, plebeus e clientes, principalmente, que eram vítimas também da cobiça, da ganância dos senadores. E esses 2 generais, Mário e Sila, serão alçados ao cargo de ditadores militares lá em Roma. Tá? Então, as ditaduras militares que ocorrem durante a República são 2. Depois nós vamos ter uma tirania também. A ditadura de Mário e a ditadura de Sila, ambos generais romanos. Vamos para a 10ª pergunta. Ah, gente, que resposta grande. Não, pessoal, a resposta é pequenininha. Eu podia botar ali, Mário e Sila, tá certo. Eu que estou sendo bem prolixo, falando muito, que eu estou aproveitando as perguntas para fazer uma revisão com vocês do conteúdo teórico, tá, da Roma desse período. Vamos, então, nós estamos na República, não esqueça. Número 10. O fortalecimento do exército resultou no aumento de influência e poder dos seus generais. Tal fato deu origem a um poder paralelo ao Senado, os triunviratos. Cite os componentes do segundo triunvirato. Pessoal, o que era o triunvirato? Os generais romanos, eles estavam se tornando tão populares em Roma, não só pelas conquistas, mas também por serem considerados heróis e por também afrontarem várias vezes o Senado nos seus processos de corrupção e ganância, que o Senado foi obrigado, não quis não, foi na marra, a criar o triunvirato, que era um poder paralelo, ou seja, junto ao Senado, haveria também poder de mando executado por 3 membros do exército romano, 3 generais romanos. Houve o primeiro triunvirato, houveram, né, perdão,
2 triunviratos. Teve o primeiro e teve o segundo. Claro, né? Dois, teve o primeiro e teve o segundo. Então, nós vamos dizer que o primeiro triunvirato, a pergunta que é o segundo, eu só estou ilustrando. O primeiro triunvirato foi composto por Pompeu, Júlio César e Crasso. Júlio César aí, gente, eu sei que a pergunta não é sobre Júlio César, é sobre triunvirato. É como eu disse, estou aproveitando só para fazer um resumo mais amplo. Júlio César, depois da conquista da Gália, ele pegou as legiões romanas dele, deu um ultimato ao Senado e conquistou Roma, permanecendo durante um tempo como o governante, como um tirano, como um governador, como um governante tirano, não como imperador, mas como um tirano. Por que não era como imperador? Porque, apesar de ele ter dominado o Senado, ele o manteve. O imperador, ele tem o Senado apenas como uma figura decorativa. Quem manda, poder absoluto, é do imperador. Já na tirania, o tirano manda, mas consulta também o Senado. Mas isso não interessa. Então, o primeiro triunvirato, no momento, foi Pompeu, Júlio César e Crasso. O segundo triunvirato, que é o objeto da pergunta, ele é composto por Marco Antônio, Otávio e Lepto. Tá? Marco Antônio, Otávio e Lepto. Então, a resposta dessa pergunta, segundo o triunvirato, Marco Antônio, Otávio e Lepto. Esses são os componentes do segundo triunvirato, tá? Então, essa é a resposta da questão número 10. Vamos para a 11ª. Como chega ao fim a República Romana? Bom, o Senado estava cada vez mais desgastado devido à corrupção do Senado, devido à ganância e por aí vai. E as instituições militares romanas estavam cada vez mais prestigiadas. Prestigiadas devido às conquistas militares, devido também à popularidade dos generais romanos, que, principalmente entre os soldados romanos, porque os generais, segundo os soldados romanos, lutavam por seus interesses. Prova disso foi a remuneração dos soldados romanos, prova disso foi a profissionalização das legiões romanas. Então, os generais romanos aumentavam em poder e popularidade e o Senado diminuía cada vez mais. Como tudo que está ruim pode piorar, tá? Nós vamos ver que bem nesse período, Marco Antônio, um dos membros do segundo triunvirato, ele será enviado pelo Senado romano para conter e para conquistar o Egito. Marco Antônio conquista o Egito. Só que Marco Antônio acaba se envolvendo com Cleópatra. Cleópatra era uma sacerdotisa, vamos dizer assim, egípcia, também um membro da classe nobre dos egípcios, e Cleópatra se aproxima de Marco Antônio de uma maneira bem interessante. Os soldados romanos e os seus generais, eles tinham uma armadura muito pesada. Os generais romanos, pior ainda, porque eles carregavam um elmo, um capacete, que pesava entre 4 a 5 quilos. Imagina tu andar a cavalo, porque o general anda a cavalo, o soldado anda a pé, com um capacete que pesa 4 a 5 quilos. Isso aí vai destruir a tua espinha. Então, Marco Antônio tinha problemas gravíssimos de coluna, né? Isso foi comprovado até através do trabalho dos arqueólogos sobre os restos mortais de Marco Antônio. Então, ele tinha problemas gravíssimos de coluna. E Cleópatra, assim como os egípcios, eles dominavam a arte da quiropraxia, que é, os quiropráticos, eles trabalham com correção de coluna, com dores de coluna, tá? E foi dessa forma que Cleópatra se aproximou aí do nosso amiguinho Marco Antônio, tá certo? Foi assim que ela se aproximou do coitadinho do Marco Antônio, para oferecendo auxílio ao mesmo para amenizar suas graves dores de coluna. E a partir daí, Cleópatra usou seu poder de sedução
conquistou Marco Antônio e botou na cabeça dele o seguinte: olha, Marco Antônio, o Senado nunca vai deixar tu se tornar um imperador em Roma. Olha o que eles fizeram com Júlio César, mataram Júlio César. Então, o que tu deve fazer é o seguinte: tu deve criar um império no Oriente. O que era esse império no Oriente? Era somar as legiões romanas de Marco Antônio ao exército egípcio, dar treinamento ao exército egípcio segundo a arte de guerra romana e depois usar toda essa máquina de guerra contra Roma, conquistando Roma, depondo o Senado e assumindo o controle como imperador. Marco Antônio acabou cedendo à influência de Cleópatra e começou a criar o tal Império do Oriente, começou a dar treinamento ao exército egípcio, começou o planejamento para futuramente suas legiões acrescidas das forças militares egípcias invadirem Roma e depor o Senado e eles se tornaram imperador junto com Cleópatra. Olha que coisa bacana. Só que o Senado descobriu. E o Senado vai mandar um outro general para acabar com as ambições de Marco Antônio. Esse outro general é Otávio. Otávio, então, vai com legiões até o Egito, chega lá, faz um cerco. Marco Antônio se prepara para enfrentar Otávio, só que Otávio, antes de lutar, ele fez uma proposta aos legionários romanos que estavam do lado de Marco Antônio e aos egípcios em geral. Todo aquele que se recusasse a lutar contra as legiões dele, Otávio, seria perdoado, no caso dos legionários romanos que estavam do lado de Marco Antônio, e poderiam voltar para Roma como homens honrados e permanecer no exército romano, inclusive mantendo seus salários e soldos. E o cidadão egípcio que se recusasse a lutar contra as legiões de Otávio, ele não seria molestado pelos romanos e futuramente seria considerado um cidadão de Roma. Eu não preciso dizer para vocês que as legiões romanas e o Império Romano a República Romana impunha medo em todas as nações. Os soldados romanos que estavam do lado de Marco Antônio, que queriam voltar para Roma, e isso era a grande maioria, aceitaram de cara. E os egípcios não quiseram lutar contra as legiões de Otávio. Consequentemente, o coitadinho do Marco Antônio ficou sem exército, ou com um exército muito enfraquecido, para lutar contra as forças legionárias de Otávio. Então, Otávio derrota Marco Antônio sem precisar de muitos combates. Tá? Cleópatra, vendo que Otávio derrotou Marco Antônio e que vai invadir o Egito e que vai aprisioná-la, assim como Marco Antônio, ela toma uma medida. Ela, de novo, usa a ferramenta da sedução feminina para tentar se safar dessa situação. Ela pega um tapete egípcio, tecido em linho fino, se despe, tira toda a roupa, manda que os escravos a enrolem no tapete e enviam esse tapete como presente para Otávio. Quando Otávio desenrola o tapete, está lá Cleópatra, sem roupa nenhuma, usando suas ferramentas de sedução contra Otávio para tentar conquistá-lo, assim como fez com Marco Antônio. Só que o Otávio tinha um probleminha. Ele era gay. Isso não é problema, é opção, né? Ele era gay, o negócio dele era outro, ele então fica com o tapete e manda Cleópatra de volta. Quer dizer, a sedução de Cleópatra não deu certo. Cleópatra volta ao palácio, sabendo que ela e Marco Antônio serão presos e levados a Roma por Otávio. Aí ela envenena Otávio, dá um veneno envenena Marco Antônio, né? Marco Antônio pratica o suicídio para não ser preso e levado em desonra a Roma, e Cleópatra, para não ser levada a Roma como escrava, dentro de uma gaiola, que é isso que os romanos faziam, ela põe a mão dentro de uma cesta com serpentes venenosas, se deixa picar e morre também.
Otávio se torna o grande conquistador romano que derrotou o Império do Oriente. Quando Otávio volta para Roma, com suas legiões, acrescidas das legiões de Marco Antônio, o Senado não tem mais o que fazer. Otávio é aclamado pela população de Roma como imperador, e aí acaba a República e surge o Império. Tá? Então, essa é a resposta para a 12ª, para a 11ª. Quando chega ao fim a República Romana, com a ascensão de Otávio ao imperalato. Com a ascensão de Otávio ao imperalato, chega ao fim a República Romana. Então, agora vamos para a 12ª pergunta. Cite 3 realizações de Otávio. Entre as realizações de Otávio, nós poderíamos citar a Pax Romana, ou seja, a paz romana. Pela primeira vez, Roma fechou o Templo de Marte e houve um período de paz. A política de pão e circo, ou seja, Otávio, para evitar futuras revoltas de plebeus, que muitas vezes mendigavam por Roma sem emprego, e essa população estava aumentando muito, ele fornecia trigo e pão para eles, aí vem a política do pão, ou seja, matava a fome desses miseráveis, e fornecia o circo, mantinha-os distraídos através de lutas de gladiadores ou de manifestações circenses. Então, distraindo a plebe e dando comida a eles, Otávio impedia a revolta dos mesmos. Isso foi a política do pão e circo. Tá? Outra realização do Senado é que, outra realização do imperador Otávio, ele criou o Conselho do Imperador, que vai acabar se tornando mais importante que o Senado, que nesse período aí do Império perdeu boa parte do seu poder político, do seu poder de influência. Então, a Pax Romana, a política do pão e do circo e a criação do Conselho do Imperador. Tem várias outras realizações de Otávio. Otávio, sem sombra de dúvida, foi um dos principais imperadores romanos. Cite as principais dinastias do Império Romano, é a 13ª. Então, nós poderíamos citar as seguintes dinastias, né, do Império Romano. Nós temos os Glaudianos, os Flavianos, né? Mas, se vocês me citarem 2 dinastias, ou souberem bem 2 dinastias, eu já fico satisfeito. Glaudianos, Flavianos, já me resolvem. Vamos para a próxima pergunta. Enumere 3 causas para a queda do Império Romano. Tiveram várias, mas a corrupção do Senado, a crise no exército romano, a crise escravista, a expansão do cristianismo, todos esses, principalmente as invasões dos bárbaros germânicos, todas essas causas, ele pediu 3, eu dei 5. Todas essas causas são causas da queda do Império Romano do Ocidente. Mas a principal causa para a queda do Império Romano do Ocidente foi a invasão dos bárbaros germânicos. Tá certo? Invasão dos bárbaros germânicos foi a principal causa. Vamos para a 15ª e última questão. Qual a principal consequência da queda do Império Romano do Ocidente? A principal consequência, gente, é o surgimento do período medieval da Idade Média. Essa é a principal consequência. Tá certo?